Muito boa noite de novo, amados irmãos, irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas, ex-alunos, ex-alunas, os meus familiares, todos vocês, aqueles que foram acrescentados aqui depois. Que Deus abençoe, que Deus continue fortalecendo, que Deus continue encorajando. Para vocês assistirem, terem paciência de assistir, eu já disse aqui que o vídeo que a gente faz ele é assim meio amador, a gente não edita, nem temos essa preocupação. A nossa preocupação efetiva aqui é o conteúdo que é passado para vocês. E eu sou muito grato a Deus pelas pessoas que estão presentes aqui. Eu tenho visto que muitos de vocês têm assistido aí as mensagens. Eu realmente espero que vocês possam aprender bastante com essas lições. O que eu estou fazendo é reproduzir as lições que já estão nos livros de pessoas que estudaram muito a palavra de Deus, tá certo? Estou levando isso adiante. Esse é o desejo do meu coração diante de Deus. Não para me engrandecer, nada disso. E eu desejo realmente que a gente possa cada vez levar essa corrente adiante, levar essa palavra adiante. Eu creio que essa é a mensagem, é a melhor mensagem que essa terra já ouviu. Apesar de tantas críticas, né? A mensagem que a palavra de Deus traz, a mensagem que Cristo traz, é a melhor mensagem que essa terra já ouviu. A proposta que a palavra de Deus tem é a melhor proposta, né? O modelo que Cristo foi é o melhor modelo. E Jesus não era uma religião, ele não era um religioso. Ele era alguém que ensinou a amar, praticou o amor. E é isso que Deus deseja de nós, que a gente também continue nessa corrente de amor às pessoas, de amor a Deus, de respeito pelas pessoas, de empatia com as pessoas, de compaixão com as pessoas, de oração com as pessoas, de cuidado com as pessoas. Por outro lado, também de pedido de perdão se a gente ofende, de recomeço, de reconciliação, de reconstrução. Tudo isso Deus proporciona para nós. E esse é o interesse nosso aqui. Que essa mensagem cada vez alcance mais pessoas. E eu de novo quero dizer que Deus abençoe a todos que estão aqui. Que Deus nos abençoe e que a gente continue levando adiante essa mensagem. E aí o nosso 40 lições essenciais para a vida cristã, parte 2, sobre a igreja. E já estamos na lição 34. O título da lição 34 é O Governo, a Administração e os Serviços da Igreja. Lição 34. Os princípios do governo e da administração de Deus. O que Deus faz procede do seu trono, que é estabelecido sobre sua autoridade. Tudo foi criado pela autoridade divina e todas as leis terrenas se mantêm pela autoridade de Deus. Hebreus 1:3 diz que Deus sustenta todas as coisas, não pelo seu poder, mas pela palavra, que é de sua autoridade. O poder de Deus representa suas obras. Sua autoridade representa Ele mesmo. Em todo o universo, somente Deus é autoridade. Todas as autoridades são designadas por Ele. Nada no universo é mais grandioso que a autoridade. Nada se sobrepõe a ela. Por isso, se queremos servir a Deus, precisamos conhecer a sua autoridade. A expressão mais elevada da autoridade divina está no corpo de Cristo, a igreja. Embora Deus tenha estabelecido sistemas de autoridade no mundo, nenhum dos relacionamentos entre o povo e o governo, pai e filho, marido e esposa, professor e aluno, patrão e empregado, podem manifestar a autoridade perfeitamente. Embora Deus tenha estabelecido muitas autoridades, elas não passam de sistemas de autoridades estabelecidas por Ele. O ser humano pode obedecer a elas exteriormente, sem se submeter a elas interiormente. Por exemplo, se um governo faz uma lei, a população pode obedecer a ela de coração ou não. Não há como dizer que tipo de obediência ocorre. Do mesmo modo, não há como saber se a submissão do filho aos pais, do empregado ao patrão, muito menos da população ao governo, está sendo realmente interna. Sem submissão, sem dúvida, não há o estabelecimento da autoridade divina. Além disso, muitos tipos de submissão se baseiam no relacionamento humano, como pai e filho, patrão e empregado. Porém, o patrão pode ser separado do empregado e o pai do filho. Logo, não se vê submissão absoluta e perfeita nessas relações. Somente Cristo e a igreja têm a expressão mais elevada de autoridade e submissão. Deus não estabeleceu a igreja como organização, mas como o corpo de Cristo. Uma coisa importante a ser pensada. A igreja não é uma organização,
não é um prédio. A igreja é o corpo de Cristo, tá certo? Pensamos que a igreja é o ajuntamento dos crentes que têm a mesma fé, ou que é sua reunião em amor. Mas Deus a vê de modo diferente. A igreja não é apenas uma convergência em fé e amor, mas é um corpo. A igreja é o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça da igreja. Pai, filho, patrão, empregado ou mesmo marido e esposa podem ser separados, mas o corpo jamais pode ser separado da cabeça. Então, estão eternamente unidos. Do mesmo modo, Cristo e a igreja jamais podem ser separados, e neles há submissão absoluta e a autoridade absoluta, muito acima de todas as demais autoridades e submissões. Embora amem os filhos, os pais podem cometer erros, podem abusar da autoridade. Do mesmo modo, um governo também pode dar ordens erradas, e a autoridade do patrão pode ser errada. Não apenas a submissão é imperfeita no mundo, mas a autoridade também. Por essa razão, Deus estabeleceu uma autoridade perfeita e uma submissão perfeita, que é Cristo e a igreja, a cabeça e o corpo. Há pais que machucam os filhos, há maridos que prejudicam a esposa, há patrões que lesam os empregados e governantes que abusam dos cidadãos. Porém, não há cabeça que cause danos ao corpo. Logo, a autoridade da cabeça não pode ser errada, é perfeita. Olhe para a submissão do corpo à cabeça, é igualmente perfeita. Assim que a cabeça deseja algo, o dedo se move. Não há necessidade de palavras, não há necessidade de força, tudo é muito harmonioso. A vontade de Deus é que nos sujeitemos perfeitamente a Ele. Portanto, ser conduzidos por Ele à condição de um corpo submetendo-se à cabeça. Somente então ele fica satisfeito. Isso não pode ser representado por marido e esposa ou outro relacionamento. A autoridade procede dele e a submissão também. A autoridade e a submissão são uma coisa só. Não é como no mundo, onde a autoridade e a submissão são coisas distintas. Para um corpo agir, não há necessidade de a cabeça exercer força para dar o comando. Assim que surge o pensamento, o corpo se move. Nisso, a perfeita harmonia. Se nos submetermos a Deus, como filhos aos pais ou esposas ao marido, ele não ficará satisfeito. Ele quer que nossa submissão seja como a do corpo à cabeça. Não por coerção, como vemos numa nação, mas organicamente, pela vida. A autoridade do corpo, às vezes, não se manifesta diretamente pela cabeça, mas indiretamente pelos membros. Não apenas o corpo se submete à cabeça, mas os membros também se submetem e auxiliam uns aos outros. A mão direita e a esquerda não têm comunhão uma com a outra, e sim por meio da cabeça. É a cabeça que comanda a mão direita e é a cabeça que comanda a mão esquerda. A mão esquerda não controla a direita ou vice-versa. A mão não dá ordem aos olhos para ver, é a cabeça que faz isso. Não importa a distância do membro até a cabeça, o relacionamento é o mesmo e todas as atividades dos membros se reportam à cabeça. A decisão dos membros é a decisão da cabeça. Logo, a autoridade dos membros é a autoridade da cabeça. As mãos não veem por si, precisam da visão dos olhos. É impossível que as mãos peçam a cabeça para ver, mas isso sempre é um problema entre os filhos de Deus. Por isso, precisamos tomar outros membros como autoridade representativa da cabeça. A função da mão é apenas da mão, e não de outro membro. A dos pés também e a dos olhos também. Se outros membros têm a função que não temos, precisamos aceitar a função deles como se fosse a nossa, e nunca rejeitá-la. Se os pés rejeitam a função da mão, estão, na verdade, rejeitando a autoridade da cabeça. Por conseguinte, se aceitamos a autoridade dos membros, aceitamos a autoridade da cabeça. Cada membro do corpo de Cristo tem autoridade sobre nós na comunhão. Embora a função da mão seja grandiosa, precisa aceitar a função do pé na questão de caminhar. As mãos não conseguem sentir a cor, precisam da autoridade dos olhos. A função dos membros é a autoridade dos membros. Se virmos isso, nosso viver e relacionamento do corpo de Cristo,
será harmonioso e belo. Isso é muito rico, né? Ou seja, no corpo de Cristo, na igreja, todos os membros são importantes. Você não precisa disputar com ninguém, ter inveja de ninguém, querer tomar o lugar do outro, o dom do outro, certo? Tudo precisa ser reportado a Cristo, tá certo? O governo divino e a autoridade. E aí a gente fecha a lição. Vamos ler alguns versículos aqui, tá bom? Hebreus 1, versículos 2 e 3. Não, primeiro vamos ler Gênesis 1, 1 e os versículos 26 ao 28. Aí a gente vai lá para Hebreus, né? Começar aqui da primeiro livro. Gênesis 1, 1. No princípio que criou Deus os céus e a terra. E o 26 até o 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. Falando da autoridade que Deus deu ao homem, não para destruir, tá? Mas para preservar e cuidar. Isaías 14, alguns versículos, não vai dar para a gente ler tudo. Aqui está falando para ler tudo, mas não vai dar para ler tudo. Vamos ler alguns versículos. Isaías 14, depois Ezequiel 28, tá bom? Vamos ler uns 4 versículos de Isaías 14 e uns 4 de Ezequiel 28, tá bom? E aí a gente vai para Hebreus 1, versículos 2 e 3. Ó. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda elegerá Israel e os porá na sua própria terra. Unir-se-ão a eles os estrangeiros, e estes se achegarão à casa de Jacó. Os povos os tomarão e os levarão aos lugares deles. E a casa de Israel possuirá esses povos, por servos e servas. Na terra do Senhor cativarão aqueles que os cativaram, e dominarão seus opressores. No dia em que Deus vier e dar-te descanso do seu trabalho, das suas angústias, da dura servidão com que te fizeram servir. Então proferirás este motejo contra o rei de Babilônia e dirás: como cessou o opressor, como acabou a tirania. Ou seja, que a autoridade do Senhor passou a ser exercida, né? Vamos ler Ezequiel 28, uns 4 versículos também, aí a gente lê Hebreus 1, 2 e 3, né? Ezequiel 28, versículos 1, 2, 3 e 4. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e dizes: eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Sim, és mais sábio que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Mas aí depois aqui Deus vai dizer, aí no 7 fala: eis que trarei sobre ti os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais desembainharão a espada contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu esplendor. Ou seja, aqui está falando do rei de Tiro, que tipifica Satanás. E Deus está falando que ele realmente tinha sabedoria, mas por causa do orgulho dele, Deus retira essa sabedoria dele. Porque a verdadeira autoridade é Deus, tá certo? E aí a gente fecha lendo Hebreus, capítulo 1, versículos 1, 2 e 3, tá bom? Ok. Hebreus 1, 2 e 3. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome que eles.
Então aqui está falando da autoridade de Cristo como cabeça da igreja de todo o universo. E que nós devemos nos submeter à autoridade que vem de Deus. E a autoridade e submissão caminham juntas. Se nós obedecemos a Deus, automaticamente a autoridade de Deus vem sobre nós e automaticamente a nossa submissão ocorre em relação a Deus. Tá bom? Deus abençoe a todos. Uma boa noite.